dá um resumo pra galera que tá perdida, assim como eu, que ainda vou fazer minha lição de casa quando vier o Deltan aí. Uma linha do tempo, o que aconteceu com o Deltan, quem é esse cara e por que ele tá onde ele tá agora. Parece que ele fez Você uma tem passeata certeza? agora. Você quer mesmo? Quer que a gente Eu fale? conheço vocês, Você eu vai mostrar perguntei. isso pra ele? Vou! Por favor. Agora eu fiquei com medo. Olha só como os caras resumem você, Deltan. Vamos lá. Vai, Aldo. Cara, o Deltan é o seguinte, ele era o procurador da Lava Jato. Certo. E durante ali a época que vieram aquelas conversas da Vaza Jato, o pessoal percebeu que ele realmente ficava de conluio com o Sérgio As Moro. conversas foram grampeadas e saíram... Vaza Jato. Da Vaza Jato. E aí saiu a Intercept, conversa deles combinando tipo o quê, assim? Combinando sentença, combinando Ó, condenação. tô querendo tal coisa, ver O que se... testemunha tinha que falar. tá. Combinando Combinando que a rumo porra pro toda. processo tinha que tomar. O que é totalmente... Totalmente, né, inadequado, ilegal, não pode. O procurador não pode ter esse tipo de conversa com o juiz. Ilegal, imoral, tudo de... Além de moral, é ilegal também. Tudo de errado, né? E ele e os outros procuradores da Lava Jato agiam dessa maneira com o Sérgio Moro. Aí veio à tona isso daí, ele já tava lá pensando em sair do Ministério Público pra seguir carreira na política. Ele pensou primeiro em ser senador pelo Paraná, mas aí o Sérgio Moro, como não conseguiu se candidatar aqui por São Paulo, que ele nunca morou, aí o Sérgio Moro foi pra lá e pegou a vaga do Álvaro Dias pra senador e o Deltan acabou sendo deputado federal muito bem votado, inclusive, lá no Paraná. Até porque ele precisava sair do ministério ali público, né? Porque ele tava com muitos processos em cima dele, ele ia acabar sendo caçado lá. Ia rolar. Mas aí aconteceu depois. Ele pediu exoneração no curso de processos administrativos que estavam acontecendo no Ministério Público. Só que aí que tá, né? A lei de ficha limpa, que muita gente critica, a lei da ficha limpa, acha que não deveria ser dessa maneira. Muita não gente deveria, de esquerda, inclusive. De esquerda, não mesmo? deveria retroagir pra punir as pessoas. Só que a lei de ficha limpa, ela determina que o cara não pode, né, pedir exoneração no curso do processo administrativo que ele estava recebendo ali no todo Ministério sentido. Público. Porque parece que o cara tá fazendo uma fuga. Tá querendo fugir de uma punição que vai vir, eventualmente, lá no futuro. E isso daí foi que pegou pra ele perder o mandato. Mas tá na lei da ficha limpa, assim. Pode se discordar da lei da ficha limpa. Inclusive a esquerda, de forma geral, discorda muito. Mas é o que determina a lei da ficha limpa e não foi nenhum tipo de revanchismo, nada do tipo, entendeu? Se não tivesse base legal, aí beleza. Aí beleza, o cara podia estar chorando, mas agora não tem mais o que fazer. Ele pode recorrer, mas é muito difícil, Você acha né? que é difícil? Retomar o campo. Não vai retomar. Não retoma, E foi não. uma votação unânime, Vira-Lata. Foi, Veja, ele, o Deltan, quando ele não era político, ele reclamava dos políticos. Exato. Agora que ele é político, ele Reclama do juiz. entendeu? Ele reclama, exatamente. Então, assim, Eu vi um meme desse daí. tem que ser todo... o arbítrio é que é o problema, você entende? A parada é o seguinte, cara, que eu acho que é importante dizer. Ao longo das 3 últimas décadas, os Estados Unidos utilizaram 3 grandes bandeiras. Tá? Combate às drogas, combate ao terror Isso. e combate à corrupção. Também corrupção, também eles bateram lá? Sobretudo de 10, 15 anos pra cá, tá? Os Estados Unidos têm um instrumento que chama FCPA, que chama Foreign Corrupt Prevention Act, que é uma espécie de legislação que te dá poder de polícia, eu vou resumir porque senão, te dá poder de polícia para que você atue no mundo dizendo, eu vou combater a corrupção de qualquer empresa que tenha qualquer ligação com qualquer órgão americano, tá? Em 2008 tem um barato que se chama Operação Pontes, que o Departamento de Justiça, americano, começa a treinar a Polícia Federal brasileira para se dizer como é que você destitui um presidente da República com base no uso do combate à corrupção. Tudo isso é dado, tá? Tudo isso não é teoria da conspiração, nem nada disso, mano. Pesquisem, eu não vou ficar me aprofundando muito, mas quem foi a Karine Moreno Taxman? Pesquisem o que disse o procurador Kenneth Blanco, que é um procurador estadunidense, ele assume em público, dizendo, a gente tem uma colaboração muito forte com os procuradores estadunidenses. Então, uma ingerência cabulosa americana no que foi a Lava Jato para impeachment a Dilma, para dar um golpe na Dilma e para tornar o Lula inelegível. O Deltan e o Moro são os artífices desse processo no Brasil. Cara, eu sempre vi isso, a galera falando como uma teoria da conspiração. Então tem uma forte base mesmo.
E aqui fica o meu registro, parabéns pro Leandro Demore, que é amigo de todo mundo aqui, Sim. que é o cara da Vaza Jato, que tocou essa matéria via Intercept, Leandro Demore, da Vaza Jato. E mostrou o Glenn tudo também isso. tem alguma coisa a ver? Também. O CEO ali. É o cara que era o nome mais... Quem tocou Fazia o trampo mesmo, investigativo, Leandro. era o Leandro Demore. Sim. Entendi. E isso tá tudo documentado, cara. O Deltan e o Moro receberam 13 agentes estadunidenses no Brasil. Tudo isso tem passagem, tem data de chegada, data de saída. O Deltan foi alertado por um outro procurador. Pode perguntar isso pra ele. Deltan, o senhor, se você quiser botar a pergunta... Coloca. Pergunta pra ele. O senhor, Vladimir Aras, lhe alertou que o que o senhor estava fazendo em termos de colaboração com os americanos passava por cima da Constituição brasileira. Por que o senhor insistiu nessa direção? É isso que a gente gostaria de saber. Então tem uma série de coisas... Muito estranhas que juntas fazem... que não são nem estranhas, são categóricas, que demonstram que a Lava Jato foi instrumentalizada pelos estadunidenses e que de muitas maneiras destruiu a economia nacional, sobretudo a construção civil, a construção naval. Aí o que eles vão te falar é, não, mas trouxe bilhões de volta pro bolso em termos... de corrupção. Até pode ser, mas o Moro, principalmente, e o Deltan precisam explicar. Da onde que vem, por exemplo, o Moro precisa explicar o que ele foi fazer em Washington quando terminou. Porque ele foi trabalhar para consultorias que estavam ligadas com empresas que estavam atreladas a casos de corrupção da Lava Jato. O Deltan precisa explicar por que a família dele abriu 7 empresas de confecção no mesmo dia, 7 de junho de 2021. Por quê? Precisa explicar isso aqui no teu podcast, cara. Entendi. Entendeu? Vamos perguntar. O FCPA, não por acaso, a luta contra a corrupção, pesquisem o livro Arapuca Estadunidense. O Arapuca Estadunidense te demonstra, Vilela, como o Departamento de Justiça, perdão, tô trocando. O Departamento de Justiça basicamente sequestrou um executivo da Alstom que chama Frederick Pierucci. Deixou esse cara preso. Contada aqui foram vocês, acho que eu te dei esse papo. Cara. Deixou o cara preso, isso. ameaçando o cara assim, você vai pegar 300 anos de cadeia, pra coagir o Patrick Cron, que era o CEO da Alstom, a vender o setor de caldeiras da Alstom para General Electric, porque isso tirava a autonomia nuclear da França e atendia aos interesses capitalistas da GE, que é uma gigante estadunidense. É a mesma narrativa e a mesma forma, o mesmo modus operandi da Lava Jato, cara. Delação premiada que se transforma num instrumento de coerção. E tipo assim, Vilela, chega aqui com a gente. Você já se fudeu, malandro. Você já se fudeu. Agora o papo é o seguinte, você vai assinar isso aqui que eu tô mandando você assinar? Ou você vai puxar 70 anos de cadeia? Não, e a sentença tá dada antes mesmo do processo rolar, entendeu? Eles já têm o objetivo lá da frente, e aí o processo, ele é levado para esse caminho, independente se tiver materialidade ou não. Tem que entendeu? ter esse desfecho. Tem que ter esse desfecho. Aconteceu com o caso da Siemens lá fora, aconteceu aqui no Brasil com as construtoras. Aí muita gente às vezes entra assim, né, pessoal isentão. Mas vocês são favoráveis, então a corrupção da Odebrecht, a corrupção da OAS. Olha só, isso tem que ser apurado, isso tem que ser apurado. Os responsáveis têm que pagar, mas você não pode quebrar as pernas da indústria nacional. Do que é a indústria nacional? Como seria um processo melhor de você atacar a corrupção e ao mesmo tempo não quebrar? Você responsabiliza os proprietários, mas você não penaliza a empresa. A empresa não pode penalizar porque você ataca diretamente a soberania nacional. São pessoas, né? Os funcionários, os funcionários que perderam o emprego. Exatamente. Você pega a situação do porto da região de Itajaí, em Santa Catarina, por exemplo. Ali você tinha construção naval pesadíssima, estaleiro, a cidade inteira empregada ali. Veio a Lava Jato, acabou tudo na região, porque eles culpabilizam a empresa, e ali a galera estava ali numa situação muito tranquila economicamente. Hoje é assim, terra arrasada completamente. Mas por que isso daí tem sim a mão dos Estados Unidos por trás? Porque o Brasil, na era Lula, ele se coloca como um líder do sul global, né? Tentar financiar obras
em outros países mais pobres que nós, na África, na América do Sul, no Caribe, países que são mais, né, mais carentes que o nosso. Você faz empréstimos, você faz negócios e você se torna um líder onde os Estados Unidos não quer ir, onde a Alemanha não quer ir, onde a França não quer ir. O Brasil vai lá, ocupa esse espaço, junto com a China, junto com a Rússia e outros líderes do sul global, que geralmente são os países dos BRICS, né, e mais alguns que estão inserido nesse panorama que não é nem geográfico, é um panorama sociopolítico, assim, geopolítico. Não tem, às vezes o país está no norte global, mas ele se insere dentro dessa realidade. E o Brasil, ele fez muitas obras fora daqui, nesse sentido, e estava se transformando mesmo num peso pesado, entendeu? Estava ali se transformando num peso pesado na política. Isso é ruim para os Estados Unidos não só pela influência que perde. Para a OTAN de maneira geral, né? Porque perde influência. Os caras querem ter a gente como quintal, vira lá. Os caras querem ter a gente como uma grande fazenda que exporta o que eles precisam. Commodity, exporta o que o resto do... Exato. E importa produto manufaturado. Com um valor muito maior de... Exato. Os caras não querem que você agregado. se desenvolva em tecnologia nuclear. Por exemplo, a gente conversou aqui com o Jabor em questões que são fundamentais para que você tenha peso dentro da geopolítica global. Eles querem que você seja a fazendinha quintal deles. E nos últimos 4 anos que a gente viu do governo Bolsonaro é justamente o que ele tentou fazer com que o Brasil voltasse a ser esse quintal. Tanto que a gente não viu não tinham reuniões bilaterais. O Trump, o americano pode entrar no Brasil aqui sem visto nenhum. Ok. Mas lá... Mas qual a contrapartida? Lá não. Não vai ter nenhum. Alguma contrapartida vai continuar sendo humilhado ali para entrar nos Estados Unidos. Você não via isso. Todas as falas do Bolsonaro era de pagar pau. I love you, Trump. Entendeu? Sabe? Nas reuniões, assim, não, vocês vão explorar a Amazônia. Saímos de você é o cara do Lula pra I love you pro Trump. Isso é muito claro, assim. Não adianta o gado ficar falando, não, porque a soberania nacional. O Bolsonaro queria vender o Brasil, cara, como a Lava Jato também. Sim. Né? Uma extensão disso, assim, era do Brasil se tornar um país pequeno, cada vez menor, pária, como disse o ministro da Relações Internacionais, ali atrás, o Ernesto Araújo, falou, se nos tornarmos um pária, ok, não tem problema nenhum. Era essa visão que eles tinham do Brasil, que é a visão que os americanos têm do Brasil. É justamente a visão que o bolsonarismo tem. O Brasil tem que ser esse paizinho de merda aqui, onde eu ganho, mas todo mundo perde. E não interessa se o governo é de esquerda ou de direita lá dos Estados Unidos. Eles têm o mesmo norte. É um regime. Mesmo sendo mais progressista agora, não tem essa. Os caras querem... Não. Existe algum nível de diferença? Seria mentira dizer que não tem diferença nenhuma se você tem republicanos ou democratas. Principalmente porque republicanos tendem a ser mais agressivos e mais incisivos nessa direção. Agora... É uma questão estrutural de um regime. Isso não vai mudar de um governo para outro em 5, 10, 15 anos. Agora, essa questão que o Bezzi traz é muito boa. Se você perguntar para um liberalzaço desse... Liberal na moda brasileira, né? A não moda, liberal a moda brasileira, né? exato. Um cara que é da direita liberal, que é conservadora aí. Tá. Um paga-pau de americano e tal. O cara vai falar, porra, mas não faz sentido pedir visto dos caras. Os caras são a maior economia do mundo, a gente tá não sei o quê. Só que existe um princípio... vai atrapalhar o turismo, sei lá. Agora, existe um princípio basilar, cara, em relações internacionais, que é a teoria da reciprocidade. Exato. Você não pode agir assim. Pelo mesmo motivo que você não pode agir assim enquanto indivíduo, você não pode ficar pagando pau pra um cara, ligando pro cara, ou pra uma mulher, pra quem quer que seja, o tempo todo e a pessoa nem te responde, meu irmão, e te ignora e você fica, mas pô, queria... Quando precisar eu tô aqui, hein, tô aqui. Cara, você vai ser humilhado. E além de não conseguir aquilo que você quer, porque ninguém respeita alguém que não se respeita. E alguém que é frágil a esse ponto de estar implorando atenção o tempo todo. O princípio dessa reciprocidade nas relações internacionais, ele se dá precisamente porque ele responde a um princípio humano. Você não pode simplesmente se submeter às resoluções que o outro quer que você desenvolva. Como um contrato, né? Então agora... O contrato leonino é quando um lado tá... determina demais e o outro não tem nada, né? Agora você vai ser meu capacho, agora você vai lá pro Haiti, agora você vai fazer meu trabalho se eu quiser encerrar o contrato, eu não pago nada de multa. Agora você paga 1 milhão de multa. Exato. Né? É isso aí, entendeu?